Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, na Rádio e TV Fraternal. É sempre com muita alegria que aguardamos esse momento de estarmos aqui reunidos a vocês para essa prática tão importante em nossas vidas. Hoje serei eu que farei a condução, meu nome é Kátia. A amiga Rosângela fará a leitura, Mara prece inicial, Daniel vibrações, Márcia prece final. Estamos apresentados e também já vou adiantar a vocês o texto que será a base dos nossos comentários de hoje, que é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido, itens de 10 a 12. Então, nesse dia em que nos reunimos a vocês para o Evangelho, tudo é muito especialmente preparado com carinho, tanto por nós que aqui participamos, como pela espiritualidade maior que nos assiste. É sempre uma prática que traz um grande ganho espiritual em seus lares, em suas casas. Então, por isso, sempre estamos aqui incentivando e pedindo a todos que procurem fazer em seus lares. Estejam juntos, acompanhados em família ou mesmo sozinhos. O importante é que procurem determinar um dia e um horário para fazer, né, o Evangelho no seu lar, e nesse dia e horário determinado, executar o Evangelho no lar. Porque nessa prática, o que é muito importante é o compromisso e a disciplina na execução, no dia e horários determinados. Porque a espiritualidade vai deslocar nesse dia para o seu lar aqueles que os assistem nessa jornada terrena, para estarem dando todo o amparo necessário para esse momento. Também recomendamos que tenha à mesa, onde você estiver fazendo o Evangelho, uma jarra ou um copo com água, para que ao término seja bebido, porque ali são colocados pelos nossos amigos espirituais fluidos, o remédio, como assim dizemos, necessários para as pessoas que participam naquele momento. Pode ser bebido ao término, você pode guardar o frasco em algum local para ir tomando ao longo da semana. Seguramente, o que você necessita para o seu corpo físico e para o seu corpo espiritual estará ali colocado. O roteiro para a execução dessa prática encontra-se na página da Fraternal, www.fraternal.net.br. Lá é só você ir na busca do roteiro do Evangelho no Lar que você localiza e tem toda a orientação necessária. Você não precisa se preocupar com o que dizemos aqui nesse momento, porque lá você poderá ler e seguir o roteiro. O importante, sim, é a disciplina na execução do Evangelho. Também o texto que hoje estaremos fazendo encontra-se na página do YouTube, logo abaixo do vídeo. Então, seguindo com a setinha, você pode nos acompanhar na leitura. Então, vamos dar o início ao nosso Evangelho de hoje. Antes de mais nada, um pedido a vocês, que nos acompanhem nas redes sociais. A Fraternal está em todas as redes, então é só usar aquela que você mais frequenta, procurar Fraternal, que lá estaremos. Pedimos, que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque é importante para o nosso engajamento a todos, E o que sempre dizemos é que o mais importante dentro da doutrina espírita é a sua divulgação. Então pedimos o seu auxílio nessa divulgação. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje com a prece inicial feita pela Mara. Então vamos todos ir tranquilizando o nosso corpo e principalmente o nosso espírito. E vamos nos elevar a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Mãe Santíssima,
E junto deles, vamos abraçar essa equipe espiritual, os nossos amigos espirituais, a equipe do Evangelho no Lar, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores. E vamos pedir a Jesus que abençoe a cada um deles. E para que abençoe a cada um de nós igualmente, nos dando um pouco da sua luz, nos dando a sua fortaleza, o seu bom ânimo, a sua fé, a sua esperança. A certeza de que temos um Pai que cuida de cada um, que nos ama igualmente e está sempre de braços abertos para nos receber, com o colo pronto para nos acariciar. Vamos pedir a Jesus para que nos ajude a desenvolver essa fé em Deus, nosso Pai maior. E juntos, de toda essa equipe espiritual, juntos de Jesus, de Nossa Senhora e de Deus nosso Pai, vamos fazer a prece de Francisco de Assis e iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças e graças a Deus. Agora vamos à leitura feita pela Rosângela. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, versículos de 47 e 48. Item 11. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 e 41. Item 12. Estas máximas encontram sobretudo a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria.
O ensinamento dos espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem sido de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então, mais uma vez, temos aí trechos do Evangelho de Jesus, onde ele se dirige às pessoas de forma alegórica, onde a gente tem que estudar as suas palavras para entender o sentido que ele quis colocar ali, naquelas palavras. E aqui, especialmente para nós que estudamos um pouco a doutrina espírita, né? Eu digo um pouco porque estamos a cada momento evoluindo nesse quesito do estudo, que é recomendável sempre. Então, para nós que estamos aí dentro da doutrina espírita, a gente pode considerar que somos privilegiados, porque temos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo sempre uma orientação mais precisa, mais direcionada ao que Jesus nos orientou, né? E independente até de sermos, né, espíritas, qualquer pessoa que se sensibilize, que tenha seu coração tocado pelas palavras de Jesus, entendendo o real sentido que ele ali colocou, se torna responsável em não mais alegar desconhecimento da sua orientação, da orientação que Jesus nos deixou. Então, quanto mais o sentido aí que eu traduzo aqui e trago a vocês, na minha visão, é de que Jesus quis nos dizer que quanto mais conhecermos os seus ensinamentos, as suas orientações, mais responsáveis somos em segui-las, seguir as suas orientações. Mais responsáveis somos em nos tornar melhores moralmente, em levarmos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, aquilo de melhor que desenvolvermos moralmente e caridosamente, e assim, quem sabe, um pouquinho a gente evolua dentro dessa jornada momentânea que estamos vivendo nessa encarnação. Quem sabe assim, numa próxima encarnação, a gente já esteja um pouquinho melhor e evolua um pouco mais. Então, eu acho que a grande lição desse pequeno trecho que temos aqui hoje é esse, que quanto mais soubermos, quanto mais o nosso coração estiver aberto e ciente da orientação que Jesus nos deixou em seu Evangelho, mais responsáveis somos em colocar em prática esses ensinamentos, levando minimamente aqueles que estão ao nosso redor e, quem sabe, para mais pessoas. Então, aí estou abrindo os nossos comentários. Quem quiser. Como a Kátia estava falando, nós aqui que estamos tentando ser espíritas, temos o privilégio até, não é o privilégio, mas a bênção, né, de conhecer um pouco mais, sair do sentido alegórico, talvez, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Que
esse texto está se referindo a muitos dos chamados poucos escolhidos, a quem muito foi dado, muito será pedido, não é no sentido material, né? Que à primeira vista talvez possamos nos remeter ao sentido material, a quem muito foi dado, muito será pedido. É muito mais profundo. O que Jesus nos colocou é que nós já saímos dessa infância espiritual. Então, todos nós, de uma forma ou de outra aqui, encarnados, fazendo parte aqui do orbe terrestre, não estamos mais na primitividade, em que éramos, sim, ignorantes. Hoje, de uma forma ou de outra, nós sabemos a moral cristã. E mesmo nós temos conhecimento da moral cristã. Isso não quer dizer que nós prestamos atenção e tentamos exercitar essa moral. Mesmo os que não acreditam em Jesus Cristo, não o seguem, têm o que foi dado na consciência. Como eu disse, nós não somos mais ignorantes. Na nossa consciência está o que é certo e o que é errado. O ladrão que rouba o seu semelhante, ele sabe que ele está cometendo um erro. E aí ele justifica que não é justo o semelhante ter mais que ele, ter uma vida muito melhor, e que ele também quer ter essa vida melhor, quer ter esse bem material. E é isso que nós fazemos. Eu dei esse exemplo porque o que nós fazemos na nossa vida é justificar para nós mesmos. Porque nós sabemos quando nós erramos. E aí nós vamos buscar justificativas tentando nos livrar da culpa, né? E eu penso que o que nós temos que fazer é exercitar a autorresponsabilidade, em que todas as vezes que nós formos buscar justificativas dos nossos supostos erros, para nós mesmos, eu não estou falando aqui na justificativa para os outros. Nesse momento não importa o que o outro pensa de nós, do nosso erro, do nosso acerto. O que importa é o que nós achamos do nosso erro e do nosso acerto. Então eu penso que nós temos que desenvolver um pouco mais essa disciplina, essa responsabilidade, esse exercício de, quando formos justificar um erro, sabendo que foi um erro, que nós possamos ver um jeito, primeiro, analisar se realmente é um erro, né? Porque existem muitos preconceitos, né? Analisar se realmente é um erro, chegando à conclusão de que é um erro, buscar uma forma de não errar tanto mais, para que a gente possa mostrar que nós não erramos, não. Para que nós possamos sair da inferioridade e galgar a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral. Porque se nós não exercitarmos, ficarmos nos justificando, nós vamos continuar nessa vibração inferior, que vai nos trazer sempre para cá, para essa vibração. Nós não vamos evoluir. Então é isso que eu penso. Eu acho que é bem profundo. A quem muito foi dado, muito será pedido, porque a todos nós foi dado já. A gente que tenta fingir que não sabe, mas nós sabemos sim. Capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Daqui eu já faço um questionamento. Por que muito os chamados e poucos escolhidos? Muitos os chamados, a palavra do Cristo é para todos. Né? Vamos recapitular. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então ele já disse. Busque a verdade e a verdade te dará o caminho da felicidade que nós tanto buscamos. Só que nós estamos nesse caminho. Não adianta querer a felicidade sem antes passar pelo caminho. Então busque a verdade. E para quem que a verdade está disponível? Para todos. Para todos, para quem a quiser. Para quem quiser conhecê-la. Então esse é o sentido de muitos os chamados. Todos são chamados, a todo momento. Mas por que poucos escolhidos? Exatamente esse sentido. Porque poucos a seguem. Porque poucos perseveram nesse caminho de busca da verdade. Bem poucos. E aí, a quem muito foi dado, muito será pedido. Aí vem a consequência. Por que consequência?
Porque a quem muito foi dado, aquele que se interessou, aquele que buscou, aquele que caminhou naquele caminho para a verdade, ele aprendeu, ele absorveu, ele conheceu. Dele será cobrado. Não como punição divina, pela própria consciência que a gente tanto fala. Pelo autoconhecimento, conhecendo as minhas fraquezas, conhecendo os meus erros, conhecendo os meus vícios, as minhas vaidades, as minhas virtudes excessivas, as quais eu não reparei, as quais eu não as deixei de lado para mudar o caminho no sentido da verdade, do progresso, da evolução. Eu preferi permanecer com os meus vícios, com as minhas mazelas, com os meus melindres, mesmo já conhecendo um caminho diferente, mesmo já tendo a oportunidade de ouvir o chamado para uma nova vida, mas eu preferi ficar aqui. Então de mim será cobrado. Porque eu sabia e não o fiz. Cobrado, como eu disse, de mim mesmo. Perver o tempo perdido. Aquilo que a gente chama de remorso, o remorso não existe só aqui. O remorso é uma enfermidade espiritual. Quando espíritos desencarnados, o remorso aparece. E nesse caso de ver do quanto me foi concedido, do quanto me foi oferecido e do quanto me deu como aprendizado. Por outro lado, o quanto eu executei, o quanto eu fiz e o quanto eu deixei de fazer, o quanto que eu deixei passar e nem sequer me importei. É aí que surge o remorso. É aí que surge de ver o tempo perdido com coisas insignificantes, mas que por caprichos, por vícios, eu preferi ficar com eles. Só que o tempo já foi e o tempo não volta. Mas vem a misericórdia divina numa nova oportunidade. Mas até quando eu vou querer uma nova oportunidade se eu posso fazer diferente agora? Se eu estou sendo chamado agora para ser um escolhido, para que eu vou esperar tanto refazer, ter que voltar para fazer da melhor maneira, se eu posso fazer agora, porque já está sendo me dado agora, já me é concedido agora, e que se me for cobrado, eu vou ter mais a apresentar. Não como glória minha, mas como evolução minha. Como caminhei no sentido correto. Tive erros no meu caminho, mas cada vez menos eu fui errando. Esse é o propósito, esse é o ensino de vida. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Que sejamos atentos a todos os chamamentos e a toda a lição divina que cada dia nos aparece. Então, como já foi dito aqui por todos que já falaram, a todo momento, na atual situação dessa vida, nós, de uma maneira ou de outra, passamos a ter acesso aos ensinamentos de Cristo, né? Aos ensinamentos, às palavras dele. E aí, cabe a nós querermos e caminhar na melhora, num aprendizado e numa melhora de como pessoa e como espírito. A gente sabe que isso não é fácil. Então, a gente tem que, como a gente já falou aqui, se policiar dia a dia, analisar realmente a cada coisa que a gente faz, a cada atitude, a cada palavra. E mesmo quando a gente errar, fazer uma autoanálise e procurar melhorar. Ir aparando essas arestas no intuito de nos tornarmos espíritos e pessoas muito melhores. Porque temos essa oportunidade e não podemos dispensá-la de maneira alguma. Então, para sermos os escolhidos, temos que nos policiar e trabalhar muito. Não é fácil, mas é caminhando dia a dia, em passos pequenos, melhorando a cada dia para a gente conseguir chegar a uma situação muito melhor no futuro. Bom, vamos então às nossas vibrações, feitas pelo Daniel. Nesse momento, feche os seus olhos, eleve teu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria que por nós intercede. E juntos vamos agradecer.
Vamos agradecer por essa misericórdia divina que a todo instante nos é concedido. Vamos agradecer por essa piedade divina que nos permite refazer os nossos erros, de voltar e fazer um novo recomeço. Vamos agradecer por tudo isso, pois é assim que vamos aprendendo, como o texto dessa noite nos ensina. Em cada situação, a lição de Jesus se faz presente. Jesus, que nos ensinou através das suas parábolas, cada situação que muitas das vezes se assemelham no nosso dia a dia, na nossa vida. E Ele permite que a nossa consciência desperte através do amor divino, buscando as respostas para as soluções desses nossos dilemas, dessas nossas aflições, desses nossos sofrimentos. A resposta está nesse amor. Da mesma forma que Ele tem misericórdia e piedade para conosco de nos permitir refazer, Ele nos dá a chance de aprender e entender que através do amor nós vamos nesse caminho dos muitos os chamados e que seremos um dos escolhidos, não como privilegiados, mas como buscadores da verdade, entendedores da lição viva da palavra do Cristo, não só como meros ouvintes, mas sim como executores da sua palavra viva. Isso é o aprendizado. Isso é a evolução do nosso espírito, tão falada e tão debatida em tantas palestras e tantas outros evangelhos. O nosso progresso se dá na execução da palavra do Cristo, que há tanto já nos chamou para segui-lo, e nós ainda olhamos com certa suspeita. Então agradeçamos por tudo isso. E juntos, nesse momento, unidos pela vibração dos nossos pensamentos de paz e serenidade, unidos através do amor que é a nossa essência, vamos pedir, rogando ao Pai, mais uma vez, a misericórdia divina para com o nosso planeta Terra, para com todos os governantes dos países, para cada estado, para cada país, para cada cidade, para cada bairro, para cada lar. A luz divina adentre e persevere através desse nosso olhar, não mais como cegos, mas sim que enxergamos a luz divina e entendemos o seu propósito, o seu amor para conosco, e façamos dessa luz brilhar adiante, levando através dos exemplos, das nossas atitudes, das nossas posturas, para com todos aqueles que nos circundam. E pedimos por todos aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram num leito hospitalar, por aqueles que estão acamados, por aqueles desempregados, por tantos outros que por moléstias de alma sofrem ainda. Pedimos, ó Pai, a vossa misericórdia, sabendo que é soberana e sempre existe, mas nós que somos muitas das vezes fracos e omissos perante a lição de Jesus, mas predispostos sempre a fazer um novo recomeço, junto da tua luz, junto da paz de Jesus e do amor de Maria que sempre nos circunda. A espiritualidade amiga nos acompanha e nos ampara, pela qual agradecemos e louvamos tanto amor e tanta bondade para conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora à nossa prece final, feita pela Márcia. E assim, nós vamos encerrando esse evangelho
agradecendo imensamente a essa oportunidade, agradecendo a todas as bênçãos e todas as luzes que nós recebemos. Que em cada lar possa ser feito a bênção e a luz que necessita, revigorados na luz do Senhor e preparados para todas as dificuldades que possamos enfrentar com calma, amor, respeito e compaixão. Vamos encerrando esse evangelho com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, chegamos ao término de mais um Evangelho no Lar da Rádio Fraternal. Que o Evangelho de hoje seja como uma semente plantada dentro dos nossos corações, que elas se aqueçam ali e que nós vigiemos e oremos para que elas prosperem e se multipliquem diante das nossas ações, não é mesmo? Então, mais uma vez agradecendo a espiritualidade maior por nos acompanhar, agradecendo a vocês que nos acompanham e pedindo a vocês também que compartilhem os conteúdos da Rádio Fraternal. São conteúdos muito bons. Leiam, existem matérias, artigos, mensagens. Leve ao seu próximo, aos seus contatos. Sempre são feitas com muito carinho, no sentido, no propósito de elevar o nosso semelhante. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, fortalecidos, revigorados no amor de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.